Obrigado, bom dia, igreja. Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui de novo. Normalmente eu venho no inverno, que são as minhas férias, e aquece o coração, apesar do frio, aquece a alma, e é muito bom estar aqui novamente. O objetivo hoje é compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a palavra em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. E dependendo da versão que vocês usam da Bíblia, vão ter algumas alterações, algumas pequenas diferenças. E eu vou abrir aqui numa versão. Vocês abriram? Prontos? Colossenses 3,15. Vou ler aqui duas versões. A paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Em outra versão, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nesse instante, Senhor, vamos pedir, Senhor, diante do Teu trono, Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito. Oramos para que a Tua palavra seja compreendida, Senhor, que ela encontre, Senhor, solo fértil nesses corações, Senhor. Ajude-nos a entender a Tua vontade, ajude-nos a entender o Teu propósito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Peço que use-me, Senhor. Use a minha boca para transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido, Senhor. Peço que o Senhor abra os ouvidos espirituais de todos que aqui estão, Senhor, para que entendam o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer transmitir. Gratos somos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O que eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês é justamente essa palavra paz. O que é essa paz de Cristo, o que ela representa. E apesar do tempo ser curto, eu gostaria de pedir abrir um pequeno parênteses aqui, para antes de falar da paz de Cristo, falar sobre a parte final do versículo, né? A primeira é: sejam agradecidos, ou sede agradecidos. Nós devemos ser agradecidos a tudo. Uma das coisas que me deixa triste na igreja, nos irmãos, e principalmente nas pessoas que são mais próximas da minha família, quando eu noto a ausência de agradecimento, quando a gente não tem um coração que é agradecido. Nós recebemos tanto, Deus já nos deu tanto, e a falta desse coração, esse sentimento agradecido é algo que eu sempre tento chamar a atenção. Se alguém que está mais próximo, a tudo devemos ser agradecidos. Mas o parênteses mesmo é a outra parte aqui: como membros de um só corpo, foste chamados em um só corpo. A questão da unidade. Sem me alongar, eu vou ler aqui Gênesis 11:6, quando Deus, olhando o que os homens estavam fazendo, olhou para o povo e disse: vejam, disse o Senhor. Isso é Gênesis 11:6. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Só para dar um contexto, isso era quando os homens se juntaram, se ensoberbeceram, se tornaram soberbos e começaram a ser mais do que Deus. E começaram a criar a torre de Babel. E isso foi o que Deus afirmou. E deixa eu repetir aqui: nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Por quê?
todos se uniram. Quando nós nos unimos, nada do que nós nos propusermos a fazer será impossível. É por isso que na Bíblia a unidade é um ponto fundamental. É por isso que o que eu chamo de a oração não respondida de Jesus é aquela que eu oro para que eles sejam um. Porque quando nós somos unidos, quando nós estamos unidos, tudo o que nos propusermos a fazer será feito. Nada será impossível. A unidade é importante. E esse é o... Deixa eu fechar o parênteses e voltar aqui para o Colossenses, sobre a paz de Cristo. E uma observação, uma coisa comum na palavra, principalmente no Ocidente, é que às vezes a gente lê a palavra no singular e a palavra está no plural. Às vezes a gente lê a palavra pensando que é para mim, para um indivíduo, para uma pessoa, e a palavra está se referindo a nós, como corpo, como grupo, como igreja, e esse é um dos exemplos onde a palavra está se referenciando ao grupo, a todos, não a um indivíduo. Esse verso Colossenses 3:15, a paz deve ser o juiz no coração de vocês. Acredito que muitos de vocês já tenham lido, já tenham citado, interpretado e utilizado para tomar decisões na vida de vocês. E é uma coisa que é totalmente correta. A paz de Cristo é o árbitro, é um critério. Quando a gente vai fazer uma decisão, tomar uma decisão difícil, a liderança, com frequência, usa isso para lembrar as pessoas, lembrar os membros, que a paz de Cristo é um critério. Se não há paz, não faça. Mas agora, o que é paz? É isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. Que paz é essa? O que é essa paz? Porque eu já vi algumas vezes as pessoas entenderem essa paz como se fosse um sentimento. Eu vou tomar uma decisão difícil, então, se eu tiver paz, eu devo seguir. Se eu não tiver paz, não devo seguir. Observe, eu tiver paz. O indivíduo, não o grupo. E às vezes as pessoas interpretam a paz como só um sentimento. Então, senta no cantinho, deixa eu ver aqui se eu estou me sentindo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa me incomodando. A paz não é somente isso. A paz é bem mais que isso. E agora eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro em relação a isso? Amar. Eu sempre gosto de receber primeiro amar. A má notícia é Filipenses 4:7. E eu vou ler Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ou seja, eu quero essa paz para tomar decisão, para guiar minha vida, eu quero a paz, só que essa paz excede o entendimento, então eu não entendo isso, eu não tenho capacidade de entender. A paz de Deus é ótima, porque, continuando aqui em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu quero essa paz, né? Essa paz que eu quero que guie os meus passos, e essa paz que eu quero que seja o meu norte, o meu rumo. Só que ela excede o entendimento. Como é que eu vou entender se ela excede o entendimento? Então essa é a má notícia. Mas temos uma boa notícia, que é João 14:27. Quando Jesus nos disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a boa notícia é, eu posso até não entender direito o que é essa paz. Essa paz excede o entendimento humano, o intelecto. Em compensação, Jesus nos deu. Ele deu. Não como o mundo dá, como troca, como barganha, como preço. Ele nos deu, concedeu. Então nós temos acesso, e apesar do entendimento não ser algo que a gente consiga atingir, Jesus já nos concedeu essa paz. Então o que eu gostaria de fazer hoje, já que excede todo entendimento, não é explicar, tentar detalhar,
dizer com precisão o que é essa paz, mas conversar um pouco sobre essa paz. Não com o objetivo de falar sobre todos os aspectos dessa paz, mas meu objetivo principal, para falar a verdade, é só para botar uma curiosidade na mente de vocês, para que vocês procurem essa paz, para que vocês procurem entender um pouco melhor, apesar de exceder o entendimento, ter acesso a essa paz. E essa paz, eu fiz uma olhada, deu uma verificada. Essa paz que presente no Velho e no Novo Testamento, você tem ideia de quantas vezes aparece essa palavra paz no Velho e no Novo Testamento? Centenas de vezes. Centenas. Em vários livros, inúmeros versículos. Eu cheguei até a anotar aqui a quantidade de vezes que aparece. É na ordem de centenas. E o que acontece? No Velho Testamento, usava-se a palavra shalom para definir essa paz. E no Novo Testamento, a palavra em grego chama eirene. E essa palavra, muitas vezes a gente simplesmente traduz como paz. Só que é muito mais do que paz, é muito mais do que isso. Tanto que, das centenas de vezes que essas palavras, o shalom e eirene, aparecem na Bíblia, elas são traduzidas de forma diferente no corpo, quando você lê no português. Porque é uma palavra que tem várias interpretações e tem várias dimensões. E dependendo do contexto, ela tem um significado um pouco diferente. Em Jeremias, por exemplo, Jeremias 29, o shalom é traduzido em português como prosperidade. E dependendo em outras situações, ele vai ser, às vezes, traduzido como paz, às vezes de forma diferente. Uma definição de shalom, não definição, mas um entendimento de shalom, ou de paz, ou de eirene, que eu gosto de usar, é a ordem das coisas, o desejo de Deus. Muito mais que paz, ausência de conflito, é o que Deus quer. E quem quer conhecer a vontade de Deus? Todos os seus filhos. Quem quer estar no centro da vontade de Deus? Todos os seus filhos. Então, shalom é uma palavra que incorpora muito desse conceito da vontade de Deus. Só que, de novo, a gente fica pensando, a vontade de Deus para mim. Vontade de Deus mostra a vontade para mim. Eu raramente ouço alguém orar, Deus mostra a vontade de Deus para a sociedade, mostra a vontade de Deus para o país, mostra a vontade de Deus para um grupo maior. Nós naturalmente somos egoístas, é uma natureza nossa. Eu gostaria de falar um pouquinho da vontade de Deus para um número maior de pessoas, além de mim. Então, Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro, o que a gente deve usar como critério para tomar decisões, que não é somente um sentimento, é algo que vai muito além disso. Pode ser manifestado através de sentimento, o Espírito Santo se manifesta da maneira que Ele quiser. E às vezes é dessa forma. Às vezes você vai tomar uma decisão e isso se transforma como um desconforto. Isso acontece com muita frequência, mas não somente dessa forma. Algumas decisões, você não precisa da intervenção do Espírito Santo para me cutucar ou puxar o seu pé e chamar a atenção, porque já está na palavra. Se é um pecado, não é a vontade de Deus. Se é algo que vai prejudicar o que Deus deseja para a vida, para a sua vida, não é a vontade de Deus. E na Bíblia a gente observa que essa vontade de Deus, ela é praticamente também a história da Bíblia. O shalom, a vontade de Deus para a humanidade, ela é manifestada na criação. Quando Deus criou o mundo, criou tudo, Ele já criou da maneira que Ele intencionava que o mundo fosse. Então o shalom, ou a vontade de Deus, ela já é manifestada na criação. Como Deus criou o homem, como Deus criou a natureza, como Deus tentou ou implantou a sociedade,
é o Shalom. E o pecado destruiu o Shalom. O pecado tirou a ordem que Deus desejava para as coisas e quebrou essa harmonia. Só que essa quebra de harmonia, ela não é permanente, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Então o próprio Deus deseja que a ordem das coisas seja estabelecida. Mas um pouquinho antes disso, né, o que a Bíblia afirma sobre essa vontade de Deus? Primeiro aspecto é a vontade de Deus, ela vem do próprio Deus. Então, o Deus é a fonte dessa vontade. E se você quiser voltar para o conceito de paz, a palavra paz, Deus é a fonte da paz verdadeira. A paz verdadeira vem de Deus. E essa paz, ou essa estrutura, é o padrão que já foi estabelecido na criação. Desde o princípio, Deus já estabeleceu, manifestou a sua vontade. E no final, ele disse que tudo era muito bom, porque era a sua vontade e a ordem que nós desejamos, que ele deseja para toda a sua criação. E com o pecado, com a quebra, Deus imaginou, implantou uma forma de restaurar isso. E essa restauração vem através do seu Filho Cristo. Então, Cristo é a forma de restabelecer a vontade de Deus para a sociedade, restabelecer a ordem, e tanto que um dos vários nomes que Jesus tem é de Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz, porque ele tem como função também restabelecer essa ordem, restabelecer essa paz. E como é que isso é feito? Através da reconciliação. Pela cruz, Cristo reconcilia os pecadores com Deus. Isso é Shalom, isso é a vontade de Deus. Reconciliação do homem com Deus. A ordem, ou o desejo de Deus é estabelecer essa reconciliação, que é feito através do sacrifício de Jesus. E essa situação, e esse desejo é suportado pelo Espírito Santo. Ou seja, esse restabelecimento de ordem é alguma coisa gerada, criada, estabelecida pelo Pai, reconciliada através do Filho e suportada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:22 estabelece o fruto, fruto singular do Espírito, e um deles é a própria paz. Então, o Espírito Santo tem essa função de fazer essa reconciliação e esse restabelecimento. Então, como é que eu aplico isso na minha vida prática? Como é que eu entendo isso? Bom, não é um sentimento. Se eu vou tomar uma decisão, se eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida, se eu quero entender a vontade de Deus para a minha igreja, para a minha sociedade, eu não vou sentar num cantinho e esperar um sentimento. Eu vou tentar abrir um pouco mais. E a revelação de Deus na palavra e no que Cristo fez na nossa vida é o critério. Quando Colossenses 3 fala que seja a paz de Cristo o árbitro, não é essa paz, esse sentimento. É tudo o que Cristo fez, é toda a obra que Ele fez. Tudo que Ele disse, tudo que Ele estabeleceu, tudo que a palavra nos revela, é a vontade de Deus. E isso é a paz de Cristo. É esse restabelecimento da ordem. Então, quando você vai tomar uma decisão, não é o sentimento, mas é a palavra revelada. É critério importante para tomar decisão o que essa decisão vai acarretar em outras pessoas. Deus deseja paz para a sociedade, Deus deseja paz para todos, não é somente para mim. Ele deseja isso para todos. Então, como aplicação, um ponto importante é permitir que a paz de Cristo, ou esse desejo, governe o seu coração. O seu coração precisa ser governado por essa paz, por esse desejo que é estabelecido por
por Cristo, que é trazido por Cristo. Então, consequência direta: orgulho, ansiedade, vingança, medo, amargura, todas essas ações e sentimentos, eles não refletem a vontade de Deus. Então, eu não preciso nem ficar num cantinho esperando um sentimento, se o que eu vou tomar como decisão está relacionado a pecado ou em relação a esse tipo de sentimento que não é ligado à vontade de Deus. Um outro aspecto importante, se você quer seguir ou buscar essa paz de Cristo, você tem que buscar, antes de mais nada, né, a reconciliação com Deus, que é feita também através de Cristo. Não existe shalom verdadeiro, eirene verdadeiro, não existe paz verdadeira sem você estar reconciliado com Deus. Então, voltar a Deus e estabelecer essa reconciliação é o ponto básico para você ter a paz. Você não pode ter paz se você está distante de Deus. Não existe isso. Porque é a vontade de Deus que você esteja com Ele. E essa reconciliação não é nada diferente do que você está acostumado a ouvir. De obedecer a palavra, de entender a palavra, de buscar a palavra, entender. E além disso, né, como está escrito em Tiago 3, transformar isso em ações. Não é aquela coisa que você faz, absorve, então tá bom, então eu estou reconciliado, eu fiz lá, pedi perdão, eu estou... Não, ele é estabelecido também em ações. Então, essa paz de Cristo, essa vontade de Deus para nós todos, ela é manifestada em ações. Então, é o que você pratica. Você pratica. Começa com você, individualmente, com a reconciliação, mas você expande, você pratica o shalom na família, com as pessoas que estão próximas de você, você pratica na igreja, na sua comunidade de fé, e você expande isso para a sociedade, para o seu local de trabalho, para as pessoas com quem você se relaciona, e até para as pessoas com quem você não se relaciona, com você não conhece. Porque você pode praticar o shalom até com quem você nem tem contato direto. Na família, onde família é mais ampliada, as pessoas com quem a gente tem relacionamento, shalom aparece sob uma forma muito comum, que aliás foi o que eu preguei aqui ano passado, né? Sob forma de perdão. Perdão é a forma de shalom. Você perdoar é o quê? Você exercer a vontade de Deus, que é de perdoar. Para começar, Deus é o principal perdoador, é o primeiro perdoador, é o que nos amou primeiro antes de nós o amasse. Então, perdão está no shalom. Mas além disso, no seu ambiente, com as pessoas com quem você tem contato mais próximo, você também pratica paciência. Você honra as pessoas, você tem cuidado com as pessoas. E, acima de tudo, você manifesta amor às pessoas. Essas palavras que eu falei, a maioria delas está em Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito. Porque o Espírito nos ajuda, nos equipa a fazer isso. A estabelecer e obedecer e ter esse comportamento. Quando você abre um pouquinho mais na igreja, na comunidade, shalom aparece na comunhão, a forma pela qual nós nos relacionamos com os nossos irmãos. O shalom se manifesta na forma de serviço, como nós servimos, não aqui a igreja, mas servimos as pessoas de maneira geral. A vontade de Deus, o shalom se manifesta em humildade, em sermos humildes naquilo que a gente faz. E, de maneira geral, na reconciliação. Eu falei da reconciliação com Deus, mas nós temos também que nos reconciliar com os nossos irmãos. Como foi acabar de ser pregado aqui, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, acerta primeiro antes de honrar a Deus com a sua oferta. Antes de você louvar a Deus com as suas ofertas, reconcilia com seu irmão primeiro. Isso é a vontade de Deus. Você também deve
e tem a oportunidade de praticar o shalom, a vontade de Deus, no seu trabalho, no dia a dia do trabalho. As pessoas com quem você relaciona no seu trabalho. Sendo irmão em Cristo ou não sendo irmão em Cristo. Sendo crente ou não sendo crente. Na sociedade de maneira geral. Na sua vida pública ou na sua vida externa, você pratica isso. Não existe... o crente não tem duas vidas, duas caras, dois comportamentos, duas personalidades. Você é um só. Quando você vai trabalhar, quando você vai desenvolver seu trabalho, seja lá o que for, você manifesta o shalom sendo honesto, sendo responsável, principalmente agindo com excelência. Agindo com excelência. Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. 17:23. Né? Um fala que a gente deve fazer as coisas honrando a Deus e de acordo, como se estivesse fazendo para Deus, não para os seus irmãos. Então você tem essa oportunidade de evitar, não só fazer o certo, mas também deixar de fazer o errado. E não interessa se a pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa do seu relacionamento, se é um irmão em Cristo ou não. Não existe espaço para mentira. Não existe espaço para exploração. Não existe espaço para indiferença. E não existe espaço para corrupção. Algo que está tão em voga hoje em dia, né, nas nossas conversas. Não existe espaço para isso. Não é a vontade de Deus, não é o shalom, nenhuma dessas atividades. E quando você coloca em conjunto todas essas atividades, esses princípios e essas práticas, você observa que a igreja, nós, somos chamados para buscar o bem nosso, dos nossos irmãos, mas esse bem se expande para o bem da cidade, da sociedade. O que nós fazemos extrapola os nossos relacionamentos. Então, a palavra é muito clara em dizer que nós devemos orar para os nossos líderes. Todo líder. Aquele que tem autoridade sobre você, você deve orar. Vocês se lembram por que está escrito que nós devemos orar para os nossos líderes? Para que tenhamos paz. O líder, o prefeito, o governador, o presidente, se ele não é cristão, ou se não é aquele que você gostaria que estivesse lá, não interessa, você tem que orar por ele. Você tem que interceder por ele. Interceder pelos líderes. Por quê? Para que haja paz. Agora vamos traduzir. Para que haja o quê? A vontade de Deus manifestada na sociedade. Substitui esse paz aí por vontade de Deus. Substitui esse paz aí sobre a ordem para a sociedade, o que Deus deseja para a sociedade. Então você deve orar pelos líderes, todos eles, e você deve ser testemunho. Testemunho aqui, ali e acolá, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Aqui nesse prédio, lá onde você trabalha, e com quem quer com que você tenha relação. Não é limitado. Então, em síntese, o que eu gostaria de compartilhar é: Shalom é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a criação. É a vontade de Deus para você, indivíduo, para a sua família, para a igreja, para a sociedade. Mas quando eu falo que é para a criação, é para toda a criação. Além das pessoas. É para tudo. O pecado quebrou o Shalom. Mas Jesus estabeleceu a restauração. E por isso, a paz de Cristo, esse desejo, deve governar o seu coração, deve governar a sua vida, deve governar a igreja, deve governar a sociedade.
Quem criou o Shalom foi Deus Pai. Quem assegura o Shalom, o Deus Filho. E quem nos ajuda a cultivar e manifestar o Shalom em nossas vidas é o Espírito Santo. A Trindade coopera para que isso aconteça. E a igreja é chamada a viver isso. A viver como uma testemunho, é viver como um agente e trazer isso. Porque 1 Coríntios 3,9 diz que de Deus nós somos cooperadores. Nós cooperamos. Ou seja, nós somos agentes para que isso aconteça. Nós somos chamados a fazer isso. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje.